Normalmente não fazemos planos para o dia de São Valentim porque sai sempre tudo furado. Este ano, como estava tudo ok, marcámos em cima do joelho e fizemos à estrada. Primeira paragem, ainda não levávamos meia hora de viagem e fomos logo mandadas parar pela polícia. Era dia de caça à multa, de certeza. Talvez a Cat um dia faça um vídeo sobre esta peripécia, mas por agora seguimos o caminho como cidadãs exemplares. O nosso roteiro: Serra da Estrela de manhã, saída de Mel, Val Glaciar do Zezer, Covão da Metade, Torre, Penhas Douradas e à tarde Monsanto e regresso a Lisboa. A segunda paragem foi quando a Cat percebeu que para esta viagem precisava de calçado adequado, ou seja, nada de ténis bonitos com solas escorregadias. A terceira e última paragem foi para abastecer o estoque de comida sem glúten. Finalmente chegámos ao alojamento. Clima romântico? Check. Next morning. Acordámos cedo para dar uma volta por Melo e, para quem não conhece, é uma povoação do município de Gouveia e é também a terra natal do escritor Virgílio Ferreira. Mas como estavam vendo que até as pombas andavam de marcha atrás, o nosso passeio foi muito rápido. Visitámos o Paço de Melo, que remonta aos séculos XIII e XIV, e ainda visitámos também a Casa Senhorial dos Soares de Melo, agora em ruínas, mas ainda muito imponente. Digamos que mesmo em modo abandonado chique ela impressiona. Como o vento não queria dar tréguas e estava bastante frio, acabámos por conhecer o resto da povoação de Mel apenas de carro. E depois começámos então a subir a serra em direção ao Vale Glaciar do Zezer, mas primeiro decidimos fazer uma pausa em Manteigas, mais especificamente na Casa da Roda. A Casa da Roda faz parte do Inatel e as imediações parecem mesmo saídas de um livro do Tolkien. Entre o verde da vegetação, o som da ribeira, até deu para sentir uma paz interior momentânea. Durou pelo menos até voltarmos para o carro e eu me lembrar da multa do dia anterior. O Vale Glaciar do Zezer é o maior vale glaciar da Europa e tem cerca de 13 km de extensão. Se vocês forem corajosos, podem percorrê-lo num trilho de mais ou menos 5 horas. Nós optámos pela versão apreciar sem sofrimento e, portanto, fizemos-lo de carro. Este vale é a casa de várias espécies raras, como lagartixas da montanha, víboras cornudas e outros animais assim com nomes estranhos, portanto estejam atentos se fizerem o trilho a pé. A 1420 metros de altitude, o Covão da Metade é uma antiga lagoa glaciar. Em dias sem neve é um ótimo spot para piqueniques e caminhadas. Inclusivamente existem muitas pessoas que acabam por ou começar os seus trilhos aqui ou fazer aqui uma pausa para se reabastecerem, para comerem, etc. Em dias com neve, bom, aí eu só espero que vocês tenham uns ténis melhores que os da Cat. Aqui o nosso conselho é mesmo que usufruam da paisagem e dos sons da natureza, porque de facto é um sítio bastante calmo, pelo menos agora no inverno, e que vale a pena. Como o nevoeiro estava cada vez mais intenso e nós não íamos propriamente preparadas para o frio, acabámos por desistir de subir à torre. Não íamos conseguir ver praticamente nada com o nevoeiro cerrado que estava e decidimos rumar então a Monsanto. No caminho, e como já seria de esperar numa região tão bonita, encontramos paisagens incríveis e tivemos mesmo de parar para registar o momento com o drone. Monsanto, que é a aldeia mais portuguesa de Portugal, existe já desde o Paleolítico e a sua posição estratégica no topo de um monte granítico fez com que fosse habitada desde a pré-história por vários povos, inclusivamente romanos, visigodos e mouros. E também pela HBO e vários atores conhecidos porque Monsanto foi palco da série House of the Dragon. A igreja matriz, construída sob uma antiga mesquita, surge no percurso como uma lembrança das várias ocupações da aldeia. As casas encaixadas entre as rochas conferem à aldeia um aspecto único, como se esta tivesse nascido mesmo da própria montanha. A caminhada até ao castelo, quando é feita pelo trilho, é para ser aproveitada. O caminho passamos por muitas casas tradicionais, muitas delas construídas diretamente sobre os penedos. Com as pedras moldadas pelo tempo, dá para apreciar, dá para sentar, dá para contemplar a vista. Entre pausas filosóficas e tentações de fazer poses para o Instagram, que, by the way, se ainda não nos seguem por lá, vamos deixar o link para que o possam fazer, sentimos que era a altura ideal para gravar o castelo e a aldeia com o drone.
Depois de uma caminhada de sensivelmente meia hora, conseguimos chegar ao topo. A nordeste do castelo encontra-se a Capela de São Miguel, que data do século XII. Esta capela românica foi a primeira igreja matriz de Monsanto e foi erguida pelos cavaleiros templários ao mesmo tempo que o castelo original de Monsanto. Foi Dom Afonso Henriques que, sob as ordens de Dom Gualdim Pais, mandou edificar o castelo de Monsanto, um dos pontos mais emblemáticos da aldeia, com o objetivo de vigiar a fronteira com Espanha. Quando chegamos à cidadela, vemos em frente a cisterna e do nosso lado esquerdo está a capela de Santa Maria do Castelo. No século XIX, o imponente castelo medieval de Monsanto, como vocês podem ver agora, foi parcialmente destruído pela explosão acidental do paiol de munições. É possível subirmos até às torres e termos acesso a uma vista panorâmica incrível sobre a aldeia e até mais além. Conseguimos ver até a Espanha. A descida do castelo até a aldeia foi feita pelo caminho dito normal e não pelo trilho, mas também ele bastante íngreme. Depois continuamos o nosso passeio em direção ao centro da aldeia, sempre seguindo a rota Ninho do Dragão, já que esta passa por alguns dos principais pontos. A aldeia é lindíssima, com casas centenárias construídas na encosta da montanha, feitas em granito e sobre granito. Há penedos famosos na aldeia que ora fazem telhado, ora de parede de algumas das casas. É mesmo muito giro. A Torre do Lucano, ou Torre do Relógio, é uma antiga torre sineira que no topo tem uma réplica do Galo de Prata, o símbolo que tornou Monsanto a aldeia mais portuguesa de Portugal em 1938. Com estilo renascentista, a Igreja da Misericórdia, data do século XVI, serviu de igreja paroquial até a edificação da atual Igreja Matriz, aquela pela qual nós passámos logo no início do passeio. Apesar de pequena, a aldeia tem muito para ver, como a Casa de Zeca Afonso, que em breve será transformada numa casa-museu, ou a Casa Fernando Namora, cujos últimos livros foram escritos nesta aldeia. Eu li alguns que em Monsanto costuma dizer-se que nunca se sabe bem se a casa nasceu da pedra ou se foi a pedra que nasceu da casa. E é bem verdade, porque estas fundem-se na perfeição. Além das casas típicas, temos também vários solares, e destacamos o solar da família Pinheiro porque tem esta grande fonte granítica, o chafariz mono do século XVIII, que contrasta com a parede branca da casa. Com o sol a pôr-se, era hora de voltar. Monsanto superou as nossas expectativas, mas fica a promessa. Um dia voltamos para explorar ainda mais. E assim termina mais uma aventura. Obrigada por acompanharem e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!